E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo, mais conhecido como VH. Vamos falar dessa vez no Guia do Brasileirão, na equipe do Fortaleza, a equipe do estado do Ceará, que estará novamente repetindo suas boas atuações, provavelmente, né, já que mantém o mesmo treinador, e a gente vai mostrar a regularidade que vem desde que chegou o Vojvoda ao comando do Fortaleza. Vamos aos dados, às informações. Foram 16 jogos na temporada até aqui. 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Fortaleza marcou 26 gols e sofreu 12. Tem um saldo positivo de 14 gols na temporada. 55% de aproveitamento é o que atingiu a equipe de Vojvoda no ano de 2025 até aqui. Na Copa do Brasil, está na terceira fase, se junta às 20 equipes que disputaram, né, e chegaram, né, passando primeira e segunda fase, mas as 12 equipes e o Fortaleza entre elas que se unem a essas 20 para a partir de então seguir, né, a partir da terceira fase com 32 equipes que lutam por esse título da Copa do Brasil, que a cada fase paga muito bem as equipes que vão passando, né, de uma fase para outra, um valor muito bom para as equipes, principalmente que têm um investimento menor, né, valorizam muito a Copa do Brasil, mas mesmo as equipes grandes não deixam de considerar, as mais ricas, que eu quero dizer, né? No estadual acabou ficando com um vice-campeonato. O Ceará sagrou campeão no estadual, que foi um torneio que a equipe do Fortaleza participou em paralelo à Copa do Nordeste. Já que na Copa do Brasil a equipe entra na terceira fase. Na Libertadores, a equipe vai atuar na fase de grupos, no grupo E, com o Racing, Atlético Bucaramanga e o Colo-Colo do Chile. A estreia no dia 1º de abril, em casa contra o Racing, né? Um grupo com dificuldades, né? Mas Libertadores não tem como ser diferente, né? Principalmente a partir da fase de grupos. Algumas equipes disputam a pré-Libertadores, mas a equipe do Fortaleza, por ter chego em quarto lugar no Brasileirão de 2024, atingiu, então, assim, diretamente a fase de grupos, né? Fortaleza, que é uma equipe que a cada ano se estabelece cada vez mais no futebol brasileiro, um exemplo de gestão, né? O crescimento que o Fortaleza teve, né? Desde um período que ficou batendo na trave para subir da Série C para a Série B, assim que conseguiu essa ascensão, mantém até uma regularidade, né? Mesmo quando atingiu o seu ápice na Série A, e eu vou mostrar esses dados para vocês, na real, falar sobre eles, né? Já que eu vou mostrar parte deles quando chegar na tela, que a gente comenta sobre o treinador Vojvoda, né? Que é um divisor de águas na equipe do Fortaleza, e vocês vão entender o porquê. No ano passado, em 2024, o Fortaleza fez 60% dos pontos que podia conquistar, ou seja, atingiu 60% de aproveitamento. Muito bom, já que em anos anteriores, né? Eu vou até falar para vocês agora, já, né? Já que eu fiz esse levantamento, vocês veem a ascensão da equipe do Fortaleza, gente. Só para vocês terem uma ideia. 2021, no primeiro ano de Vojvoda, a equipe ficou em quarto lugar com 51% de aproveitamento. No ano de 2022, 57%. Perdão, oitavo lugar com uns 48% de aproveitamento. Quem fez 57% foi o Vojvoda, eu vou falar na hora dele. No ano de 2023, a equipe ficou em 10º lugar com 47%. Digamos que caiu um pouco, né, mediante anos anteriores, mas voltou em 2024 a ficar em quarto lugar com 60% de aproveitamento, atingindo a melhor performance, né, da equipe nesses, até então, 4 anos de Vojvoda, já que agora podemos aumentar a tela e dizer que o treinador Juan Pablo Vojvoda, na sua totalidade, que são os dados que estão na tela, tem 57% de aproveitamento no comando do Fortaleza. Esses dados que eu citei na tela anterior são dados que até o momento, quando eu uma confundida e corrigir, são dados
de Campeonato Brasileiro, né, de Série A. O Fortaleza participa de outras competições. Então aqui, esses dados que você está vendo na tela é o geral e total do Vojvoda no comando da equipe do Fortaleza. Agora, eu vou para citar como foi desde que chegou no Fortaleza, para você entender o divisor de águas que esse treinador, o que ele causou, né, positivamente, o impacto que ele teve na equipe do Fortaleza. Em 2021, Vojvoda e sua equipe tiveram 56% de aproveitamento, tá? Toda a temporada. 2022, 57%. 2023, 59%. 2024, 58%. Vê que interessante. No Campeonato Brasileiro, em 2023, a equipe ficou em 10º com 47%. Mas teve outras competições, né? Tanto que atingiu 59% de aproveitamento no total, né? Aí entre estadual, Copa do Nordeste, Sul-Americana, e até aqui no ano 2025, Vojvoda com 55%. Na tela, as informações são a soma de todos os jogos do Vojvoda desde que chegou em 2021, né? Que ele não teve a temporada inteira de 2021, né? Na verdade teve. Vou até conferir essa informação. Minha memória pode me trair, né? Como não? E como eu gravo aqui ao vivo e não tem edição, vocês podem perceber quem está acompanhando, apesar de não estar fazendo no formato live, olha aí, minha memória já ia me trair. Sim, ele começou desde o início de 2021, tanto que teve 51 jogos. Tá? União Calheira, La Calheira foi 2020, tá? Eu tinha achado que tinha pego um pedaço de 2021, a memória ia me trair, eu ia desinformar vocês, mas corrigindo em tempo. Então o Vojvoda é um treinador que eu vou mostrar taticamente quando eu chegar no momento do campinho aqui no vídeo, né? Que vocês sabem que fica para a parte final, quem assistiu os outros vídeos do guia, é um treinador que negou propostas e se manteve, né? Atingindo agora a sua 5ª temporada à frente do Fortaleza, algo raro no futebol brasileiro, com certeza. Separei como padrão, como dos outros vídeos do guia, um jogador de cada setor para destacar aqui para vocês. Na defesa, né, o zagueiro Brits é um jogador de destaque. O Kusevich, inclusive, da seleção chilena, né, também tem destaque, mas o João Ricardo, que é um goleiro muito experiente, um goleiro muito firme, né? Eu vou até pegar aqui os dados do João Ricardo para falar para vocês a respeito de tempo dele na equipe do Fortaleza, né? Um goleiro de 36 anos que está na meta do Fortaleza pelo 3º ano, né? Já atingiu 132 jogos à frente da meta do Fortaleza. Essa informação que eu queria conferir para falar para vocês. Eu gosto muito desse goleiro, que não é um goleiro que faz muito estardalhaço para fazer a defesa, né? Mal comparando, lembra o estilo do goleiro do Cláudio Tafarel, né? Que era um goleiro de não fazia grandes pontos, defesas, né, saltando, né? Dando um tapa na bola com uma das mãos para ficar uma coisa bonita, plástica, mas o João Ricardo segue a linha Tafarel de fazer o simples bem feito. Espalma para escanteio, mas sem precisar dar um grande ponte porque está bem colocado. É um goleiro que eu gosto muito do estilo dele, tá? Vamos deixar o destaque maior, que está ao centro aí na frente do escudo, por último, e falar do jogador que hoje no meu entender, das partidas que eu acompanhei do Fortaleza nesse ano, o cabeça pensante do meio campo do Fortaleza, que é o Emanuel Martinez, né? Um jogador que já teve destaque pelo América Mineiro. O Fortaleza foi lá, buscou esse jogador, e ele é o maior articulador e armador da equipe do Fortaleza hoje, né? Em outro momento recente, Pochettino perde um pouco de espaço, mas era esse jogador, mas um pouco mais avançado, e usando também lado de campo. O Emanuel Martinez, jogador mais pela faixa central. Também gosto muito desse jogador. É um jogador que vamos ver como vai ser durante esse ano, até porque chegou novos companheiros, né? Vamos ver como é que vai ser esse encaixe do time do Vojvoda com essas opções que nós vamos conversar aqui nas telas seguintes. Ao centro, o principal jogador que eu entendo com relação a destaque, né, até para o torcedor do Fortaleza, jogador que faz mais gols, o Luthiero, né, um jogador que não é um centroavante apenas de última bola, é um centroavante de boa técnica, né, é inteligente para abrir espaço, quando sai da área tem passes certeiros, é um jogador que mantém uma regularidade de desempenho, um centroavante até que com a chegada agora
do Daverson pode até jogarem juntos, né? Já que também atua com 2 atacantes por dentro, em uma das variações técnicas utilizada por Vojvoda. Tá aí, os jogadores mais recentemente contratados pelo Fortaleza. Eu vou citar outros nomes de jogadores que foram contratados esse ano, mas o Daverson, isso aqui tá fresquinho, né? O Daverson contratado pelo Fortaleza, né? Um centroavante que dá uma opção de jogo aéreo que o Fortaleza não tem, digamos, não é que o Lutero não cabeceie, não é isso. É o fato de que o Daverson é um especialista, né? O Daverson é um cara que dá essa opção do jogo aéreo, né? De forçar um jogo aéreo que o Fortaleza não possuía, né? Um jogador com essa característica tão forte, né? Como tem o Daverson na questão do cabeceio. Os últimos jogadores contratados pelo Fortaleza, além do Keverson e do Alanzinho, que eu já vou falar, foram o Dylan Borrero, que veio do New England Revolution, e o Davi Luiz, zagueiro ex-Flamengo, para citar os dois maiores, né? As duas contratações que têm uma grande relevância para o clube, né? Sempre investindo em estrangeiros, trazendo esse jogador que estava no futebol dos Estados Unidos. E o Davi Luiz a custo zero, né? O que é muito importante, né? O Fortaleza, o Marcelo Paes é um cara que eu admiro, né? Aliás, não tem muitos nessa lista, né? De executivos ou CEOs, a maneira que for denominada nos clubes, mas o gestor, né? Gestor de destaque, é um dos bons gestores que tem no futebol brasileiro. O Alanzinho é um jogador pouco aproveitado no seu time formador, o Santos Futebol Clube, né? Teve que chegar no Ferroviário e mostrar, teve sequência e pôde mostrar seu desempenho. O jogador precisa de sequência, não tem outro jeito, né? Não existe meritocracia sem oportunidade. Um jogador, quando teve sequência, mostrou o futebol. Às vezes o time não favorece o jogador em determinado momento. Algumas circunstâncias podem atrapalhar, até a questão da quantidade de concorrentes na posição, mas no caso do Ferroviário foi onde ele teve uma sequência, foi muito bem. E aí, quando se destaca no Ferroviário, Fortaleza e Ceará entram na disputa, né? Já foi assim em vários casos aí na história recente. O Alanzinho foi para o Fortaleza, né? Um jogador de lado de campo que vai ter aí oportunidade, né? Vai ter jogadores muito bons para ele brigar pela posição, né? Vai precisar pedalar bastante, como se fala na gira da bola. As apostas, para citar 3, já que tem mais nomes, né? Deixei de fora aí o Bruninho, que vai ter oportunidade, tem alguns outros aqui que estavam listados, Kaique, mas esses 3 eu acabei destacando. Só tá errado que o Gustavo Mancha é zagueiro, tá? Não é atacante, tá com um atacante escrito também, não é, ele é zagueiro. Inclusive teve oportunidade num jogo de grande relevância, né? Um jovem. O Luca Pior joga como um atacante que também faz, né? Não joga apenas de uma forma, né? Pode utilizar ele de formas diferentes no ataque. E o Caio Wesley também é outro atacante jovem. Deixa eu pegar até para confirmar a idade dos dois aqui, ó. O Caio Wesley tem 17 anos. O Luca Pior, que faz mais um meio atacante do que o Caio Wesley, que é mais atacante do que meio atacante, tem 21 anos já, tá? Mas são as apostas aí que podem ter minutagem, né? E pintarem no banco de reserva e, por que não, estarem jogando, né, algumas partidas como de até titular, como aconteceu com o Gustavo Mancha. No DM, no momento, Brits, zagueiro, Davi Luiz, Tinga, o lateral que também faz terceiro zagueiro, né? Quando eles fazem linha de 3 zagueiros. E o Breno Lopes, o atacante, aquele que teve grande destaque no Palmeiras, né? Já teve no Juventude. O jogador também de velocidade de lado de campo. E eu vou mostrar para vocês as opções, né? E não são poucas que o Fortaleza tem para lado de campo, né? Jogadores que jogam por ambos os lados. O tempo de recuperação, eu não obtive a informação de todos, não queria deixar fora de padrão, né? Mas não há nenhum jogador que preocupa muito, pelo que eu li, né? Ao ponto de buscar substitutos no mercado, tá? São situações que devem retornar em breve. Pode ser que até que um deles esteja à disposição para o jogo do final de semana, tá? Eu vi informações das duas formas, tá? Descartando e até
e outras não querendo descartar todos os jogadores para a partida. Na Copa do Nordeste, que é uma outra competição que eu particularmente gosto muito, né, porque eu acho que tem um nível superior a muitos estaduais, né, talvez seja do primeiro semestre a principal competição, né, contando como estadual aí o Campeonato Paulista, né, continua sendo mais forte, mas a Copa do Nordeste reúne times de Série A e B, por exemplo, né, numa quantidade muito boa. E eles estão na segunda fase, nas quartas de finais, classificaram em quarto lugar e estão esperando a definição de quem vai ser o primeiro do outro grupo, né? E que provavelmente vai ser o Bahia. Por quê? Porque o Bahia está em primeiro lugar e tem um jogo a menos que as outras equipes, né? Que vão jogar a 7ª e última rodada. E um saldo positivo de mais 10. Então, o Bahia teria que perder os 2 jogos e o segundo colocado, o CSA, tirar essa diferença, porque tem 6 gols de saldo. Então, é bem provável que o Bahia seja a equipe a enfrentar o Fortaleza na próxima fase da Copa do Nordeste. Começar um momento campinho aqui para vocês, né? Aqui são os campinhos, as formações geradas automaticamente no software. Então, não se apeguem a questões das cores, né? Que eu já expliquei nos outros vídeos. Sempre vai ser vermelho e azul. A equipe do Fortaleza utilizando 3 zagueiros, como vocês podem ver, tá? Essa partida é o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Linha de 3 zagueiros com o Davi Luiz centralizado, né? O zagueiro que vem sendo contestado já pela torcida, acho cedo, né? O Ávila, né? Que veio do futebol europeu, jogador que era do Boca Juniors, mas anteriormente a chegada no Fortaleza estava no Ajax, não teve muitas oportunidades, né? E o Tinga, lateral direito, que, como eu falei, também faz um terceiro zagueiro. Aí vem uma linha de 4 com o Lucas Sacha, volante deslocado para o lado do campo, Emanuel Martins, Matheus Rosseto e o Diogo Barbosa, né? Que não é exatamente o titular da equipe, mas na ala ganhou a preferência aí, já que Bruno Pacheco e Felipe Jonathan também são outros laterais. A gente vai mostrar no momento do campinho, onde eu mostro o elenco. Breno Lopes pela esquerda, Marinho pela direita e Lucero centralizado, ou seja, 3 atacantes mesmo, 2 velocistas pelos lados, né? De característica um pouco diferentes. O Marinho busca muitas finalizações, o Breno Lopes para o contra-ataque e jogadas que ele dá aquele esticão, né? Usando bastante a velocidade, né? Com o espaço, um jogador que no contra-ataque vai muito bem. Não é um jogador de pequenos espaços, né? Mas tem uma técnica boa também. E o Lucero, que é um centroavante que sai bem da área, né? Pode vir aqui, por exemplo, buscar uma bola fora da área para poder tabelar e jogadores entrarem por trás, né? Fazendo esse facão de fora para dentro, tanto o Breno Lopes, nesse caso, ou o Marinho, né? Abrindo espaço pela inteligência que ele tem. E aqui vem o jogo do Fortaleza da Copa do Nordeste, aonde a equipe utilizou alguns jogadores que não são considerados titulares, né? Como o Mancuso na lateral direito, Felipe Jonathan na lateral esquerda, o Gustavo Mancho, como eu citei, o jovem, tendo oportunidade, até no gol teve mudança, tá, o Breno, o Tite jogando pelo lado direito da zaga, né? Paul Fernandes, o Ellison de volantes, um tanto diferente, né? Talvez Pikachu e Moisés, os jogadores com maior possibilidade de titularidade até na equipe. Renato Kaiser, que até já foi transferido, né? E o Kevin Andrade, né? Perdão. Ceará e Fortaleza, aqui já é o segundo jogo da final, a equipe mantendo essas 2 linhas de 4 nesse 4-4-2 com 2 jogadores que fazem bem o corredor do lado do campo, com o Pikachu e Moisés, sendo que o Tinga resguarda mais e o Bruno Pacheco apoia mais. O Moisés acaba abrindo esse corredor muitas vezes, né, buscando uma situação de segundo atacante por dentro, no caso até com o Marinho junto, um terceiro atacante por dentro, e abrindo espaço para a subida do Bruno Pacheco. O Tinga sobe também nessa circunstância de jogo com linha de 4, mas não tanto quanto
o Bruno Pacheco, né? Lucas Sachas e Emmanuel Martinez, os prováveis titulares da equipe para início de Campeonato Brasileiro, mas vai ter muita briga por várias posições, vocês vão entender o porquê quando eu chegar a hora de eu mostrar no campinho do Tactical Pad. O Fortaleza, nessa última partida contra o CRB, a equipe também atuou com jogadores que não são considerados titulares, né? O Caio Wesley teve oportunidade jogando na frente, mais uma vez o Kevin Andrade, aí jogou Pedro Augusto e Zé Wellison entre os volantes, né? O Pedro Augusto que tem uma chegada de meia, que é um outro jogador que já veio na equipe do Fortaleza, não é de hoje, podemos até citar aqui, ó, já tem 28 anos, mas ele já está, até para não errar, né? Melhor eu conferir. Quantidade de temporadas do Pedro Augusto, ó. O Pedro Augusto já está na terceira temporada. Então é um jogador que já vem galgando aí um espaço. Alguns momentos joga mais, alguns momentos joga menos. Por exemplo, no passado ele fez 45 jogos. O Gustavo Mancha, mais uma vez, o jovem teve oportunidade com o Ávila na zaga, Mancuso na lateral direita e não Otinga. Tá? Não, esse foi o último jogo, gente, mas não significa que esse é o time titular, como eu bem disse, né? Baseado em toda a campanha do ano, né? Analisando todos esses campinhos aqui de todos os jogos que a equipe fez no ano, a gente chega à conclusão que esses jogadores formam um time alternativo mediante até o que é dito pela imprensa, né? E porque esse jogo especificamente eu assisti, mas eu assisti com a TV no mudo, né? Que é um costume que eu adquiri. Não sei se infelizmente ou felizmente. Essa tela não quer dizer nada e vamos para o campinho do Tactical Pad, né? Precisamos apenas que ele carregue aqui na tela para que a gente possa mostrar para vocês o elenco do Fortaleza com as suas possibilidades de variação e mostrando, né, as equipes possíveis para a estreia do Campeonato Brasileiro. Compartilhando agora com vocês no Tactical Pad aqui, carregando na tela. Vamos lá. Começa com essa confusão de bolinhas e aí eu vou, na medida que eu tiro, vocês vão começar a enxergar a equipe do Fortaleza, né? Os goleiros Breno e João Ricardo. Breno, bem provável, né, que inicia no banco com o João Ricardo na sua titularidade. Kusevich na zaga. Eu aqui já vou fazer uma coisa diferente, tá, gente? Eu vou deixar o Davi Luiz aqui de cantinho, vocês vão entender o porquê. O Ávila não vejo, né, iniciando como titular. Assim como também não vejo o Tite, mas tem grandes possibilidades, o zagueiro que tem moral lá. Mas eu vejo a zaga como Brits e Kusevich, tá? O Davi Luiz, não vou deixar nem aqui porque pode confundir, ele vai aparecer novamente quando for a opção de 3 zagueiros, tá? Então vou deixar ele de cantinho aqui, só para eu não esquecer. Na lateral direita, Ting e Mancuso são opções, né? O Ting é mais titular do que o Mancuso. Se for na linha de 4, eu acho até que o Mancuso tem maior chance, mas eu vou deixar o Ting aqui, mas é uma briga que deve render aí talvez uma minutagem até equilibrada entre os dois. Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Felipe Jonathan. Felipe Jonathan está um pouco atrás dos outros dois, então eu vou manter aqui o Bruno Pacheco na titularidade, tá, gente? Nos jogadores de meio campo, eu vou sacar aqui Zé Wellison e Pedro Augusto. Você, com certeza, o Manuel Martinez é um dos titulares. Rosseto, Paul Fernandes e Lucas Sacha. Aqui eu acho que o Rosseto tem maior possibilidade do que o que eu retirei agora do que o Paul Fernandes, mas o Lucas Sacha tem mais ainda, né? O lado direito, eu coloquei o Marinho aqui, mas o Marinho briga mais por uma posição de segundo atacante. Até separei os dois aqui para ficar bem claro. Segunda de 4, de um lado o Pikachu, do outro lado o Alanzinho e Moisés, tá? Eu vou deixar o Alanzinho de fora, acabou de chegar, vai ter que, como eu citei, né, pedalar bastante para ganhar um espaço. Na frente, Davidson e Lutiero. O Davidson também esperando um pouquinho, o Lutiero na titularidade. Vou deixar já ele com o Marinho aqui. E aí as opções de meias, né? Meias que alguns deles fazem lado de campo. Todos eles, na verdade, né, também faz esse lado de campo se for preciso. Pochettino por dentro e por fora. O Dylan Borrero também tem versatilidade, mas conheço até menos, né? Tive que parar para assistir para ter uma mínima noção sobre o jogador. Também deve ter oportunidades durante a temporada, mas titular não vejo inicialmente. Kevin Andrade jogou de segundo atacante, já fez lado de campo. E o Caleb, né? Também
até tá com a farda com a camisa 10, mas perdeu um pouco de espaço e não deve, né, ter essa titularidade inicial, mas é claro que isso é no campo da suposição, baseado no que aconteceu até agora na temporada. Então vocês estão vendo aqui que ficou um time no 4-4-2. Tenho até separado aqui, ó, esse time já prontinho aqui, né, para mostrar para vocês. Aí tem a equipe também jogando numa linha com 3 zagueiros. O que acontece com a linha de 3 zagueiros? O Vojvoda acabou optando, né, por Lucas Sacha jogando numa ala, né? Só que acabou jogando até o Tinga, onde tá o Brits aqui, tá, gente? Eu vou até fazer essa mudança, tirar o Tite, trazer o Brits para cá e colocar o Tinga, porque eu vou fazer a questão do momento ofensivo e defensivo e mostrar, né? Posso até tirar o Diogo Barbosa, que foi utilizado, voltar o Pacheco para cá, né? Eu coloquei o Rosseto, porque quando jogou com 3 zagueiros foi ele que jogou, mas também vou tirar ele e vou trazer de novo para cá. Cadê ele? O nosso querido Lucas Sacha está ali na direita. Então eu vou colocar, né, o Pikachu lá e o Sacha por dentro, né, com 3 zagueiros aqui. Marinho de um lado, Lutero por dentro e Moisés pelo lado esquerdo, né? O que acaba acontecendo? Um 3-4-3 que no momento ofensivo, Marinho afunila, né, Moisés afunila e quem usa os corredores são os laterais, como é padrão aí nessas equipes. Sacha e Martinez com certeza chegam, né, para fazer essa meia por trás. E aí a linha de 3 zagueiros. O Tinga tem uma maior chegada com certeza do que o zagueiro, por exemplo, se for o Brits por aqui ou o Tinga, e até mesmo o jovem Gustavo Mancha. Só que o Davi Luiz, vocês sabem pela característica, se atreve até, né, a se arriscar um pouquinho mais, né, que fazendo até um volante quando se for necessário, né? E a equipe do Fortaleza acaba, num momento ofensivo, né, colocar a bolinha aqui no pé do Davi Luiz mesmo, que é o Fominha, né, dá a bola pro cabeça pensante, que é melhor. E aí acaba acontecendo um desenho, né, que a gente pode falar aí que, no caso, jogando com 3 zagueiros, fica um 3-4-3, mas bem formatado, né, adiantado, como se o time subisse em bloco. Se a gente sacar o Davi Luiz, voltar com uma linha de 4, aí é mais fácil eu voltar e clicar aqui para a gente ganhar tempo. O que muda no momento ofensivo, né? Imaginar essa mesma situação, Pikachu aqui usa o lado direito, Moisés afunila e o Pacheco chega por aqui. Então, né, a dobradinha do lado fica sendo esses dois aqui. Mesma coisa, o Lucas está chegando com o Martinez. E aí, talvez um resguardo maior aqui, com a chegada mais forte até do Tinga, que tem essa característica para o lateral direito, né? Ele é que seria o cara que arriscar mais até dos 3 da linha defensiva, na ausência do Davi Luiz, né? Então, a característica, como eu sempre falo, dos jogadores faz mudar, né, o rabiscar aqui, rascunhar o desenho tático do treinador, né? Mas fica, mais uma vez, mesmo com 2 zagueiros atacando num 3-4-3, né? Chegando em bloco. A equipe do Fortaleza sempre... Vocês podem perceber que no momento de recomposição, vocês não vão ver no desenho tático, vão estar os 3 zagueiros voltando, vão ter 3 zagueiros voltando por dentro, mesmo que um deles esteja jogando até de lateral, se for o caso, né? E aí a equipe na recomposição, né? Vamos descendo a equipe, vocês entenderem como é que é a equipe desce. Aonde há uma preocupação que parece nítida aqui, né? Até o reforço do Pikachu por aqui, porque o Pikachu é que vai pegar o lateral esquerdo do adversário, né? E o Marinho não tendo que fazer esse retorno para pegar o lateral esquerdo. Essa é uma das estratégias. O Moisés tem que colaborar até mais aqui, né? Aí vai fechar 2 linhas de 4, vocês vão perceber, só que com uma menor participação no Marinho defensivo. Então, a presença do Pikachu ajuda muito o Marinho e não ter essa preocupação defensiva. Dados que o que eu não posso esquecer, né? A equipe nesse ano tem uma média de finalizações de 14 chutes, né? Tentativa de finalizações, como a gente fala, por jogo. Tentaram finalizar 10 vezes no gol do Fortaleza, em média. A posse de bola média do Fortaleza esse ano foi de 57% e o percentual de acerto de passe 85%. O Fortaleza, se manter essa regularidade que o Vojvoda vem conseguindo, né, de sempre estar acima da primeira parte da tabela, né, nas 4 temporadas anteriores ele teve em 10º em 2023,
mas teve em 8º e 2 vezes em 4º lugar. Será que dessa vez oscila para baixo o Fortaleza, né, pegando até uma pré-Libertadores e não uma Libertadores direta, ou será que o Fortaleza vai ainda evoluir mais e conseguir atingir um ponto mais alto, fazendo até acima desses 60% de aproveitamento no passado? Vamos ter que esperar para ver. Eu gosto muito do Vojvoda como treinador e admiro até que ele mantenha essa sequência no Fortaleza, mostrando uma evolução, né? Mesmo não sendo uma das equipes com maior investimento, tem uma equipe com muita regularidade de desempenho. Se você curtiu, já sabe, né? Clicar aí no curtir é gratuito. Se você gostou muito, divulga para os seus amigos, para os amantes de futebol, para quem gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo. Fiz com bastante carinho. Quem comentar ou fizer alguma pergunta, aí eu vou interagir, vou estar respondendo. Eu agradeço muito quem chegou até aqui no vídeo. Vai meu muito obrigado em nome da AQTV. Valeu! Vamos para o próximo.